iniciando a sessão, convidando a todos para quem quer a unção com a mensagem da Bíblia. A carta aos Hebreus, capítulo 11, a Bíblia fala sobre a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A presidência informa que se encontra com a assinatura as atas do dia 22 de novembro e as extraordinárias do dia 2 de dezembro. Ao senhor secretário para a leitura, o ofício número 967 do Executivo. 8 a 22 de novembro de 1993, senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares dessa igreja presidente, o balancete referente ao mês de outubro de 93 desta Prefeitura Municipal, conforme instruções número 4/70 do Tribunal de Contas do Estado. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O referido balancete está em anexo. Assinou o senhor secretário para a leitura o ofício número 970 do Executivo. 8 a 23 de novembro de 1993, senhor presidente, conforme decisões tomadas em conjunto, informamos a Vossa Excelência que já foi iniciada a substituição de lâmpadas vapor de mercúrio por vapor de sódio e também a instalação de luminárias nos pontos escuros. Inicialmente serão instaladas 147 novas luminárias, conforme relação anexa. Sem mais por momento, apresentamos o nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Querida relação está em anexo. Assinou o senhor secretário para a leitura o ofício 984 do Executivo. 8 a 29 de novembro de 1993, senhor presidente, com referência à indicação número 140/93 do vereador Getúlio Perais da Silva, informamos que oficiamos a empresa brasileira de Correios quanto à possibilidade de atender a indicação. Então, logo tenhamos a informação, voltaremos ao assunto. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Será fornecido. Assinou o senhor secretário para a leitura o ofício 987 do Executivo. 8 a 30 de novembro de 1993, senhor presidente, com referência às indicações do vereador Nelson Origuela, informamos. Indicação número 144/93. Providenciaremos o orçamento quanto ao custo da impressão do manual do Estatuto do Funcionalismo Municipal, Estatuto do Magistério e Previdência Municipal, e após voltaremos a informar esta Casa de Leis quanto à viabilidade. Indicação número 145/93. Quanto à criação do Conselho, visando tratar de assuntos ligados com a preservação de próprios que se relacionem com a vida histórica do município, passamos o assunto ao departamento competente para estudos e viabilidade. Indicação número 146/93. Encaminhamos ao departamento competente o pedido de melhorias no pontilhão
bem como a fonte conhecida por José Soares, entre aspas, para as providências necessárias. Sem mais para o momento, apresentando o nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Por favor, uma cópia. Será fornecido. Com as mãos do senhor secretário, para a leitura, ofício 988 do Executivo. Boituva, 30 de novembro de 1993, senhor presidente. Em resposta às indicações do vereador Valderi de Campos, informamos: indicação número 141/93. A iluminação da pista de skate existente no Jardim Bela Vista está no planejamento de 1994. Indicação número 142/93. A conservação do loteamento Jardim Planetário Dalmos está sendo feita dentro das possibilidades. Conhecemos que o serviço ainda é precário, mas a partir de 1994 o serviço deverá melhorar, tanto no bairro mencionado como em outros ainda não compreendidos, num programa específico de melhorias. Indicação número 143/93. Oficiamos a Sabesp para obter informações concretas quanto à rede de esgotos na rua Benedito Pires. Então, logo tenhamos as informações, voltaremos ao assunto. Sem mais para o momento, apresentando o nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Com as mãos do senhor secretário, leitura do ofício encaminhado pela Telesp. Sorocaba, 24 de novembro de 1993, exercício senhor Antônio Carlos Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Boituva. Senhor presidente, fazemos referência ao ofício número 328/93, de 22/10/93, relativo à indicação do vereador Valderi de Campos, que solicita a instalação de um posto telefônico nesse município. Sobre o assunto, informamos que a implantação por esta empresa de escritórios de serviço centralizados, através dos códigos de serviço, tais como 103 e 104, associados à implantação de telefones públicos com acesso a todo o território nacional, vem permitindo o atendimento à população de maneira mais rápida e mais eficiente do que através dos postos de serviços convencionais. Em razão do exposto, não há previsão por parte desta empresa de instalar novos postos de serviço e sim destinar parcela maior de recursos na ampliação e aperfeiçoamento dos meios, em especial dos telefones públicos, de modo a proporcionar ao público usuário todas as facilidades para a utilização de qualquer serviço prestado através do próprio telefone, evitando-se despesas com deslocamento e eliminando-se as práticas burocráticas. Assim, podemos informar a Vossa Excelência que a população de Boituva pode solicitar todo e qualquer serviço através dos respectivos códigos especiais, em particular o serviço de natureza comercial, pelo Código 104, que essa cidade conta hoje com 41, entre parênteses 41, telefones públicos amarelos, que estão preparados para fazer ligações locais e regionais, sendo 4 telefones públicos comunitários azuis, que fazem ligações em descagem direta para todo o território nacional. Todos esses aparelhos possibilitam ainda ligações a cobrar automaticamente ou pelo Código 107 para qualquer localidade. Permanecendo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, subscrevemos atenciosamente Luiz Hilário Medeiros, Distrito A4. Com as mãos do senhor secretário, indicação 140 do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito e também a Telesp, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis para a instalação de um telefone público tipo orelhão na rua Humberto Primo, nas imediações do número 162A. Tal providência se faz necessária tendo em vista o grande número de residências no local e nas imediações não haver nenhum telefone residencial. Sala de sessões em 6 de dezembro de 1993, Valderi de Campos, vereador. Passo para o senhor secretário, indicação 141 do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvir o plenário, sendo oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que seja estudada a possibilidade de ser colocado o nome do senhor Luiz José Esquincariol, entre parênteses, Gijo, no acesso da rodovia Vicente Paulo, isto é, dentro do perímetro urbano do município,
pois a nossa ovelha referida à rodovia Vicente Palma tem seu início ou final no perímetro urbano da cidade. Sala das sessões, de 6 de dezembro de 1993, Valdeir de Campos, vereador. Assumo ao senhor secretário a leitura da indicação 142 do vereador João Batista Correia. Senhor presidente, indico à mesa após ouvir o plenário que seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a que seja procedida uma fiscalização junto à ponte municipal do bairro Corumbá, sobre o rio Sorocaba, pois por aquele local vem passando caminhões com excesso de carga e comprometendo com isso a segurança da referida ponte. Sala de sessões da Câmara Municipal de Boituva, em 6 de dezembro de 1993, João Batista Correia, vereador. Assumo ao senhor secretário para a leitura da indicação 143, de autoria deste vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos os termos regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, atendendo solicitação dos moradores residentes nas proximidades da Praça Santa Cruz, seja o mais rápido possível procedida uma reforma nas instalações da iluminação do referido local, eis que no estado em que se encontram tem permitido atos de vandalismo e mau uso do local por parte de casais e namorados, além de ser utilizado como banheiro público, haja visto o odor que prolifera no local. Sala das sessões, de 3 de dezembro de 1993, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Assumo ao senhor secretário para a leitura do projeto de lei número 6/93, de autoria deste vereador. Projeto de lei número 6/93, senhor presidente, senhores vereadores. Em março de 1990, através da indicação número 22/90, propusemos junto à Secretaria da Educação fosse dado o nome do professor José da Conceição Ouros, Zelito, em uma das escolas do estado que estavam sendo, na época, construídas em nossa cidade. Recebemos apoio do Executivo e do deputado Israel Zexer, o qual patrocinou o projeto junto à Assembleia Legislativa. Infelizmente não foi possível a homenagem na época, eis que já havia uma escola agrupada no distrito de Gramadinho, Itapetininga, com o nome do professor Zelito, não se permitindo pela legislação estadual duas escolas com o mesmo nome, embora em municípios diferentes. Restou na época à espera de uma oportunidade onde o município construísse uma escola municipal. Agora, com a celebração do convênio com o Ministério da Educação, o município irá construir a sua primeira escola municipal de primeiro grau. Nada mais justo, portanto, do que nesta oportunidade homenagear aquele professor que muito representou para a educação do município, perpetuando o nome do professor Zelito como a Escola de Ensino Primeiro Grau Coronel José Campos de Arruda Botelho, a qual certamente guarda a sua lembrança como alguém que sabia dirigir e que se doava inteiramente à educação, quer incentivando alunos e professores, quer organizando festas. Em face do exposto, espero contar com o apoio dessa Casa Legislativa, objetivando a rápida aprovação do presente projeto de lei. Projeto de lei número 6/93, dispõe sobre denominação de estabelecimento de ensino. Artigo 1º. Fica denominada, abre aspas, professor José da Conceição Ouros, fecha aspas, a escola municipal de primeiro grau a ser construída com recursos do município e do Ministério da Educação, conforme convém assinado. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, 3 de dezembro de 1993, Antônio Carlos Nogueira, vereador. O pedido do projeto irá para as comissões. Passo a mão do senhor secretário a leitura do projeto de lei 53/93 do Executivo, que autoriza a transferência de imóvel doado a outra empresa. Boituva, 29 de novembro de 1993, senhor presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência para a apreciação dos seus pares o incluso projeto de lei número 53/93, de 29 de novembro de 93. Como se deduz do seu conteúdo, afirma como Duflex Indústria e Comércio de Plásticos Limitada ficou autorizada a alienar o imóvel objeto da Lei Municipal número 593/89, de 7 de novembro de 89, retificada pela Lei Municipal 852/93, de 31 de agosto de 93, a Firma C e a Machita e Companhia Limitada, no ramo de autopeças.
Como se vê no seu artigo 1º, o presente projeto estabelece os encargos a serem cumpridos pela nova empresa, sob pena de retornar o imóvel ao patrimônio municipal. Certo de podemos contar com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 53/93, de 29 de novembro de 1993, autoriza a transferência de imóvel doado a outra empresa. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, por uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a firma Conduflex Indústria e Comércio de Plásticos Limitada autorizada a alienar o imóvel, objeto da Lei Municipal 593/89, 7 de novembro de 89, retificado pela Lei Municipal 852/93, de 31 de agosto de 93, a firma C Yamashita e Companhia Limitada, CGC número 61 452 108/0001-00, com sede à Avenida Casa Grande, número 1540, bairro Piraporinha, Diadema, São Paulo, no ramo de indústria de autopeças, obrigando-se a nova donatária na escritura pública de doação do imóvel a dar início às obras da nova indústria no prazo de até 1 mês, a iniciar suas atividades industriais até 12 meses a contar da outorga da escritura, manter a média mensal em cada ano de no mínimo 20 empregados na empresa durante o período de 5 anos a contar da data de início das atividades industriais, sob pena de o imóvel doado reverter ao patrimônio municipal com as benfeitorias nele introduzidas, sem direito à retenção ou qualquer indenização. Parágrafo único. Incumbe ao Executivo Municipal, por seu órgão competente, a fiscalização de cumprimento dos encargos impostos à donatária. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 29 de novembro de 1993, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. O referido projeto segue para as comissões. Passo mão do senhor secretário para leitura o projeto de lei 52 do Executivo, que autoriza a transferência de imóvel doado a outra empresa. Boituva, 29 de novembro de 1993. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a apreciação dos seus pares o incluso projeto de lei número 52/93, de 29 de novembro de 93. Como se deduz de seu conteúdo, a firma Molduras Boituva, Indústria e Comércio Limitada, pretende transferir mencionado imóvel a outra empresa, Artriflex Indústria e Comércio Limitada, no ramo de indústria de artefatos de borracha. Como se vê de seu artigo 2º, o presente projeto estabelece os encargos a serem cumpridos pela nova empresa, sob pena de retornar o imóvel ao patrimônio municipal. Certos de podemos contar com a apreciação e aprovação do referido projeto, desde já agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 52/93, de 29 de novembro de 1993, retifica a descrição de imóvel constante de lei municipal e autoriza a transferência de imóvel doado a outra empresa. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por ter sido descrito com incorreção, o imóvel doado à firma Molduras Boituva Indústria e Comércio Limitada, CGC MF número 53 991 097 /001 00001-08, pela Lei Municipal número 453/86, de 22 de 8 de 86, passa a ter a seguinte descrição, abre aspas, um terreno de forma triangular, situado na cidade e município de Boituva, desta comarca de Porto Feliz, com a área de 4.620 metros e 84 centímetros quadrados, dentro das seguintes medidas e confrontações: mede 146 metros e meio, de frente para a Rua Francisco de Souza, Lago Parque, nos fundos mede 70,98 metros,
fazendo esquina com a rua Domingos Valdemar de Luz, lá do parque. Do lado direito de quem da rua Francisco de Souza vê o imóvel, mede 130,76 metros, confrontando com a Prefeitura do município de Boituva, na quadra completada pelas ruas Valdemar da Silva Ramos e Estrada Municipal BTV 260, localizado no bairro Campo de Boituva, cadastro municipal número 441-1220010-00000, matriculado no livro número 2, sob número 22.584, cartório de registro de imóveis de Porto Feliz, ponto, fecha aspas. Artigo 2º. Fica a firma Molduras Boituva Indústria e Comércio Limitada, autorizada a alienar o imóvel objeto da Lei Municipal número 453/86, de 22 de 8 de 86, a firma Armiflex Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Limitada, CGC 62.018.999/0001, braço 53, com sede à Rua Tupiniquins, 625, Diadema, São Paulo, no ramo de indústria de artefatos de borracha, obrigando-se a nova donatária, na escritura pública de doação do imóvel, a dar início às obras da nova indústria no prazo de 3 meses, a iniciar suas atividades industriais até 18 meses, a contar da outorga da escritura, manter a média mensal em cada ano de no mínimo 30 empregados na empresa, durante o período de 5 anos a contar da data de início das atividades industriais, sob pena de o imóvel doado reverter ao patrimônio municipal com as benfeitorias dele produzidas, sem direito à retenção ou qualquer indenização. Parágrafo único. Incumbe ao Executivo Municipal, por seu órgão competente, a fiscalização de cumprimento dos encargos impostos à donatária. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal número 860/93, 3 de 11 de 93, Prefeitura do município de Boituva, em 29 de novembro de 1993, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. O referido projeto também está sendo encaminhado para as comissões. Além da Comissão Permanente da Câmara, essa presidência nomeia os vereadores Getúlio Ferraz da Silva, Nelson Torriguelo, Orley Banco Cardoso e Ironildo Ferreira, para manterem contato com referidas empresas, visitando inclusive se julgarem necessárias. Senhor presidente, eu queria fazer um pequeno comentário em referência à alienação dessas duas áreas. Apesar desse projeto vai para a comissão, é baseado no projeto anterior que a gente aprovou na gestão passada, fala um sentido diferente, no sentido de volta para a prefeitura, não fala nada de alienar essa área. Então, a gente, já que vai para a comissão, logicamente a gente vai discutir com mais detalhes, mas acho que eu tenho um projeto anterior lá, que a gente gostaria de discutir. Referente aos dois. Tendo em vista a complexidade do projeto, exatamente em função disso que está sendo enviado para as comissões, para que tenha exatamente tempo para melhor análise do A projeto. próxima sessão que vai ser, para aprovar. A próxima sessão deve ser sessão extraordinária, então até lá, se ele vier comparecer, até ser convocada a próxima sessão extraordinária. Se o projeto tiver comparecer, ele vai ser incluído. Não estando, será convocada uma nova sessão. Algum dos senhores vereadores deseja fazer uso da palavra? Licença, presidente. Até a título de sugestão, a gente vive indicando a colocação de orelhões, mandando ofício para teléfono. A gente sabe a dificuldade que existe, né? Eles não colocam uma porção de empecilhos sobre a colocação de orelhões, que já existem eficientes. Viu a resposta do companheiro Valdeir, existe aí um número de orelhões azuis. Existe uma saída, uma alternativa aí, que está sendo bem aceita, não sei se vocês conhecem, talvez o secretário de comerciais tiver uma visita na Tereta há alguns dias. Eu fui um deles, inclusive aderi, assinei um contrato com o projeto. Eu sendo realista no número, a Tereta coloca um aparelho público
tem uma chave interna, a qual eu libero aquela linha para ser usada pelo público ou não. Isso não traz nenhum ônus para a minha linha, para a minha conta telefônica, aliás, aumenta os pontos positivos. E é uma saída. Então, aqueles bairros, locais que não têm telefone público e que há dificuldade de colocação do orelhão, essa é uma saída boa. O vereador, às vezes, é indagado pelo comerciante, às vezes, um amigo, às vezes existe um amigo que tem um comércio que tem um telefone. Então, procura a Telesp e imediatamente ela vem, ela está querendo colocar o máximo possível, ilimitado dos aparelhos, que ela quer colocar em cada cidade, e é uma boa saída, porque não esse problema. Essa é uma sugestão, e assim que os companheiros forem procurados por alguém, é uma boa saída. E gostaria também de parabenizar novamente, pela lembrança novamente, do companheiro dele, do grande amigo saudoso Zé Lito, que realmente tomara que seja concretizada essa comunicação sua, para que seja colocado no nome dele nessa escola municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos tido nos últimos tempos tantos problemas envolvendo o nosso município, e é claro que cada um deverá ser discutido adequadamente. É problema de trânsito, é problema de segurança, é problema de saúde. Nesta sessão mesmo, no decorrer dos trabalhos, talvez venhamos aqui a resolver, pelo menos dar o pontapé inicial da solução para o problema do trânsito. Também, na discussão do orçamento, falaremos alguma coisa a respeito da segurança. Mas eu queria comentar, senhor presidente, até acredito que Vossa Excelência também o fará, ou pelo menos faria, a respeito de uma reunião que nós tivemos na Casa da Cultura, onde se tratava especificamente de um assunto relacionado com a AIDS. E nós dois tivemos a oportunidade de estar presentes nessa reunião e, lamentavelmente, tanto eu como Vossa Excelência ouvimos fatos esclarecedores. Eu gostaria, senhor presidente, que os novos companheiros também tivessem conhecimento daquelas informações, que não seria o caso de vir a público agora, face à complexidade das mesmas. Eu pediria então, senhor presidente, que Vossa Excelência agendasse uma reunião com o secretário da Cultura, que foi quem patrocinou aquela reunião, para que nós pudéssemos voltar àqueles assuntos, que eu julgo da maior seriedade, com referência ao problema dos nossos jovens aqui na nossa cidade. Eu ficaria muito feliz se todos os colegas pudessem participar dessa reunião e ouvir os fatos que nós tivemos oportunidade de ouvir naquela ocasião. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo pela lembrança do professor José Lito. Eu acho que nada mais meritório do que dar o nome a uma escola do município. Acho que é muita justiça que Vossa Excelência fez a lembrança. Este vereador, não como presidente, mas como vereador, vai passar esse projeto de lei que denomina, então, o professor Zé Lito, aos demais colegas que desejarem subscrever esse projeto. Perdão. Senhor presidente, senhor vereador, baseando na resposta da Telesp, no pedido do colega vereador Paulo, com referência à negativa da implantação do posto de atendimento telefônico na cidade, e também baseando no comentário do vereador João Marcus, esse vereador sugeria a essa presidência que enviasse um ofício à Telesp, no sentido que a firma que vende as fichas para os usuários ampliasse os pontos de venda dessas fichas. Que hoje a maior dificuldade para o cidadão usar um orelhão, um telefone público, é a dificuldade de encontrar essas fichas. Então, a gente sabe que não é mais a Telesp que explora as fichas telefônicas, que é uma firma empreiteira da Telesp. Então, só que são poucos os pontos de venda das fichas e ela
dificilmente ele reabastece. Teve uma época que a gente telefonava e sugeria que ele fosse até Sorocaba para comprar os pacotes de ficha para revender, o qual não era viável para nenhum comerciante fazer isso. Então eu sugeria para que fosse enviado um ofício celeste para que fosse ampliado os pontos de venda de fichas e que essa firma empreiteira desse maior assistência a esses pontos de venda. Eu gostaria de parabenizá-lo por esse projeto dele, porque, não sei se Vossa Excelência sabe, não sei se os demais pais dessa casa sabem, eu devo a minha vida a esse homem, ele salvou a minha vida. Portanto, é com muita honra que devo assinar essa sua indicação e nenhuma palavra minha pode agradecer Vossa Excelência por tamanha indicação. Eu vou passar para os senhores vereadores algumas correspondências que nós recebemos. É um convite da União dos Vereadores de Itapetininga para uma reunião no próximo dia 10 de 12, às 19h30, na Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo. Temos também um convite de Serquilho para participar da exposição em Feira Artesanal Industrial de Serquilho de 10, 11 e 12 de dezembro. Também um convite da Feira Regional da Solidariedade em Itu, dia 11 e 12 de dezembro. E em Porangaba, um seminário sobre a nova lei de licitações e contratos da administração pública. Os senhores vereadores tomarão conhecimento e aqueles que desejarem participar de algum evento poderão entrar em contato com esta presidência. Essa presidência também, na qualidade de presidente da mesa da Câmara, informa que recebeu uma correspondência da senhora Célia Maria Rosa Bonadia, enfocando assuntos a respeito de zoneamento, trânsito, bicicletas na contramão, guarda patrimonial. Referida correspondência de reunião da mesa, foi determinado que se encaminhasse cópia ao senhor prefeito, à polícia militar, bem como resposta também à referida senhora, a qual, como logo tenhamos a resposta às mesmas, serão a ela encaminhadas. A presidência informa que está entrando na ordem do dia. Passando ao senhor secretário para a leitura, o projeto de lei 38/93, que cria a Previdência dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências, já com parecer da comissão. Tão logo o referido projeto seja lido o parecer pelo senhor secretário, essa presidência gostaria de fazer um comentário a respeito. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação dos presentes projetos de lei, tendo em vista principalmente ao trabalho da Comissão Especial, composta especialmente para estudar o referido projeto. Ressalta-se o trabalho da citada comissão, que após várias reuniões, efetuou todas as adequações que o mesmo requeria. Nosso parecer, portanto, não é simplesmente pela aprovação do projeto, mas também é principalmente para que fiquem registrados nos anais desta casa o mérito à comissão encarregada de estudá-lo e que o fez com muita competência. Sala das sessões da Câmara Municipal de Boituva, em 6 de dezembro de 1993, a comissão Nelson Miguel, Valdivino Marcúcio, Vanderlei Franco. Essa presidência gostaria de, antes de colocar esse projeto em discussão, se congratular e, ao mesmo tempo, manifestar o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos membros desta Casa de Lei que fazem parte da comissão, vereador Nelson, vereador Anivaldo, Ornei, Zé Gordinho, né? E também o pessoal do Executivo, juntamente com o nosso secretário, pelo trabalho desenvolvido na análise do referido projeto. O referido projeto está sendo colocado em discussão e realmente com acepção da palavra, bastante discutido a nível de legislativo, de executivo e com os senhores funcionários públicos. O referido projeto está em discussão. Dá licença. Senhor presidente, senhores vereadores,
completaria então a comissão que estudou esse projeto, formada por este vereador, mais o companheiro José Paz Camargo Neto, mais o vereador Nivaldo de Assis, a telefonista Márcia Conceição, o funcionário do departamento pessoal Benedito Scruto e o secretário desta casa, Benedito Lindo Leite. Eu, senhor presidente, talvez até seja um pouco cansativo falar sobre este projeto, mas a partir do momento que eu dei entrada nesta casa, em 26 de agosto de 93, eu dizia por todos os cantos que eu reputava esse projeto como um dos mais importantes para a vida do nosso município e do nosso funcionalismo. Disse também em várias reuniões que eu lamentava a ausência de mais funcionários municipais, mais funcionários do Executivo participando dessa discussão, porque com a presença de funcionários com mais experiência, eles viriam enriquecer muito mais a discussão desse projeto. De acordo com a nossa modesta colaboração e a modesta colaboração de todos os membros da comissão, nós ficamos felizes porque após 10 ou 12 reuniões e após uma reunião de 5 horas com o senhor prefeito, todas as nossas sugestões foram aceitas. E aí então é que o nosso trabalho teve mérito, porque o senhor prefeito não aceitou simplesmente por ser simpático a nossa sugestão. Aceitou porque ele entendeu que elas foram coerentes. Apenas para a curiosidade dos senhores vereadores, eu vou citar alguma coisa apenas, senhor presidente, que nós reputamos assim de mais importante, sem entrar em muito detalhe. Esse projeto, quando introduzia os benefícios assegurados aos funcionários, entre uma série de benefícios, não existia o auxílio reclusão. O auxílio reclusão nós colocamos porque é um fato que pode acontecer com o funcionário. E nós incluímos então o artigo 25, que diz o seguinte: o auxílio reclusão será devido aos dependentes do segurado ou recluso, desde que ele não receba qualquer espécie de remuneração, nem esteja em gozo de auxílio doença ou aposentadoria. Será exigida uma carência de 24 meses do servidor contribuinte. Parágrafo 2º. O início do benefício se dará a partir da data do recolhimento do segurado à prisão. Parágrafo 3º. O valor do benefício será na ordem de 50% do valor da aposentadoria a que o segurado terá direito na data da reclusão, mais tantas parcelas de 10% da mesma aposentadoria, quantos forem seus dependentes, até o máximo de 5 parcelas. O valor do benefício não poderá ser inferior a 60% do menor padrão de vencimento da Prefeitura. E o benefício terá duração enquanto o segurado permanecer detento ou recluso. Outra conquista nossa: no item que se refere à aposentadoria, conseguimos incluir a aposentadoria especial, senhor presidente. Será um benefício àqueles funcionários que trabalham em serviços insalubres, perigosos ou danosos. Não estava no projeto original, não constava aposentadoria especial. E nós reputamos de muita importância e benefício do funcionário. Acrescentamos também ao projeto original uma possibilidade ao servidor se aposentar com 65 anos de idade se homem e 60 se mulher, com proventos proporcionais, isso em atenção a uma exigência já no estatuto que nós aprovamos. Com referência aos segurados da Prefeitura, na leitura do projeto que vai ser lei, os senhores poderão notar que os funcionários irão contribuir para uma caixa da Previdência. Existe o caso do servidor que se afasta sem remuneração. O projeto original do senhor prefeito obrigava ao servidor que se afastasse sem vencimento a continuar contribuindo. Nós, após uma discussão muito grande, julgamos que esse aspecto deveria ser facultativo. Então, o funcionário que se afastar amanhã sem vencimento, ele pode ou não contribuir para a Caixa da Previdência. E se ele continuar pagando a Previdência, ele continua merecendo todos os benefícios da Caixa. Outra conquista muito grande, senhor presidente e senhores vereadores, nós conseguimos incluir no projeto como dependente do funcionário os pais inválidos, que não constava também aqui no projeto original.
porque nós imaginamos a situação de um pai que às vezes depende do salário daquela filha com quem vive, e no caso do falecimento daquela filha ou filho, ele ficaria totalmente desamparado. Então nós incluímos também que os pais inválidos poderão ser dependentes, desde que não haja outros dependentes. Conseguimos também disciplinar o auxílio natalidade. Se tratar de filhos de segurados, somente será devido auxílio a um deles, preferencialmente a mulher. Preenchidas as condições exigidas, a viúva ou companheira terá direito ao auxílio natalidade se o segurado falecer antes da ocorrência do parto, e que para seu nascimento, o evento ocorrido a partir do 6º mês de gestação. Conseguimos também incluir no projeto o auxílio funeral, na ordem de 100% do menor padrão do vencimento do município. E para terminar, senhor presidente, nós destacamos aqui a grande responsabilidade que terá o Conselho de Previdência Municipal, porque este projeto institui um Conselho de Previdência Municipal composto de 5 membros, sendo o secretário da administração, seu membro nato e presidente, um vereador indicado pela Câmara Municipal e 3 membros indicados pelos contribuintes. Os membros indicados pelos contribuintes deverão ser servidores efetivos e estáveis. Eu reputo a responsabilidade desse conselho, estará nas mãos desse conselho, a administração desse fundo, e certamente terá recursos bastante grandes, e caberá a eles administrar para que amanhã esse fundo tenha condições de arcar com a aposentadoria dos seus funcionários. E para terminar, senhor presidente, fica ainda uma questão, como eu já comentei numa sessão passada. O artigo 36 do projeto fala que as aposentadorias concedidas com base na contagem recíproca por tempo de serviço deverão evidenciar o tempo de serviço prestado à atividade privada para que se efetive a compensação financeira prevista no artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal. Porém, senhor presidente, informamos a esta Casa que nós não temos ainda pelo Senado Federal a regulamentação desse artigo 202. Fica ainda essa dúvida, que é ainda um problema para o Departamento Pessoal do município resolver. Fica então o nosso agradecimento aos membros da comissão que compareceram aqui a 10, 12 reuniões, sempre discutindo democraticamente, e em cima dessa discussão nós tiramos essa colaboração nossa, que eu julgo de bastante proveito para a Previdência do município. O projeto continua em discussão. O pedido do projeto se encontra em primeira votação. Os senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados. Quem discordar, queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão. Primeira votação. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura. Parecer do projeto de lei 49/93, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional no valor de R$ 33.642.200. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista a necessidade em se suplementar as verbas de pessoal e merenda escolar. Sala das sessões, em 2 de dezembro de 1993, a Comissão José Paes Camargo Neto, Valdivino Marcus e Nilton Ferreira da Silva. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, quem discordar, queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura do projeto de lei 54/93 do Executivo, que dispõe sobre a instalação de pedágios e da outras providências, já comparecer. Boituva, 29 de novembro de 1993, senhor presidente, encaminhamos pelo presente o projeto de lei número 54/93, de 29 de 11 de 93, que dispõe sobre a instalação de pedágios e da outras providências. A implantação dos pedágios nas vias públicas se tornou uma necessidade devido aos transtornos que os veículos pesados causam no sistema viário do nosso município. Sabedores que somos que os veículos pesados transitam
pelas vias públicas só para desviar do pedágio estadual SP 280, quilômetro 111, estamos tomando uma medida corretiva a fim de sanar tais transtornos. Esperando contar com a apreciação e aprovação de Vossa Excelência e dos demais pares dessa Igreja de Casa de Leis, desde já apresentamos nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 54/93, de 29 de novembro de 1993. Abre parênteses. Dispõe sobre a instalação de pedágio da outras providências, fecha parênteses. Sérgio Luz de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, o uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instalar pedágios municipais em vias públicas do município. Artigo 2º. Os locais a serem instalados serão definidos através de ato do Executivo, considerando as necessidades devidamente justificadas. Artigo 3º. A cobrança será efetivada para todos os veículos automotores, tipo caminhões. Parágrafo único. Ficam isentos do pagamento de tarifa: 1. Os veículos de placas oficiais. 2. Os veículos licenciados no município. 3. Os veículos que comprovadamente tiverem como destino o próprio município. Artigo 4º. Para efeito da cobrança será adotado o número de eixos de cada veículo, incluindo quaisquer tipos de reboques. Artigo 5º. Os preços do pedágio municipal serão os mesmos cobrados que os pedágios estaduais da rodovia Castelo Branco. Artigo 6º. A arrecadação será feita através de recolhimento por parte do usuário, mediante recibo, cuja cobrança e fiscalização se dará na barreira instalada. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 29 de novembro de 1993, Sérgio Luz de Souza, Prefeito Municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista pareceres jurídicos existentes, declarando a legalidade da implantação de pedágios municipais, e levando-se em conta também a necessidade urgente de ser tomada uma medida para se coibir o trânsito de caminhões que desviam do pedágio da rodovia Castelo Branco e passam pelas ruas, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, em 6 de dezembro de 1993, a Comissão: Valdivino Antônio Marcus, Nelson Noriguelo, Vanderlei Franco. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, é claro que um projeto dessa natureza pode gerar muita polêmica. Eu acho que nem eu, nem o senhor, ninguém aqui tem condição de afirmar a um colega nosso que esse projeto constitucionalmente ele é legal, que ele está perfeito, que ele vai sanar todos os problemas de ordem burocrática, etc. Claro que não. Como vereador, como cidadão, como presidente da comissão do tráfego de caminhões na cidade, eu fui muito claro ao senhor prefeito. Existem certas situações que não pode esperar mais. E essa é uma delas. Então eu diria aos nobres colegas que questionaram a elaboração do projeto, pode ser que o projeto tenha algum problema. Pode ser que a gente nós venhamos amanhã a enfrentar algum problema até jurídico, eu sei disso. No entanto, chegamos à seguinte conclusão: não pode esperar mais a solução desse problema de tráfego de caminhões do nosso município. Nós, há muito tempo falamos, há muito tempo pedimos sugestões e não encontramos uma outra maneira de coibir esse desvio de caminhões pela nossa cidade. Se a população tivesse uma outra sugestão, uma sugestão melhor, teria chegado até nós. Mas infelizmente não chegou, pelo menos até este vereador não chegou nenhuma outra sugestão. Eu também não acho que o pedágio seja a melhor delas. Pode ser que não. Mas o que precisa ficar bem claro, senhores vereadores, é que não tem outra solução. E na última reunião que eu tive com o senhor prefeito,
como membro da comissão, ele assumiu um compromisso, que eu transmiti ao senhor na última sessão, que para estourar em 30 dias, o executivo tomaria providência implantando o pedágio. Nós até dissemos que 30 dias seria muito, porque a população não suporta mais. Então, por essa razão, é que eu defendo a aprovação desse projeto ainda hoje, para que nós possamos dar os instrumentos ao senhor prefeito, para que ele possa tomar as providências que a população clama a todo instante. Nós temos que dar as condições, e o nosso trabalho é esse, nós estamos dando as armas, os instrumentos ao senhor prefeito. Cabe a ele agora tomar as providências necessárias o mais rápido possível, para que a gente possa pelo menos experimentar essa ideia. Eu também, como fiz parte da comissão, queria deixar de ressaltar algumas coisas também com referência ao projeto. O projeto a iniciativa é válida. Eu desejo que o prefeito, o executivo, seja feliz, e nós também seja feliz, que venha isso daí sanar a situação do trânsito pesado de Boituva, e que venha sanar uma coisa que está prejudicando bastante Boituva, sem prejudicar os munícipes de Boituva. Porque que é polêmico que nós vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar. E eu desejo que isso não ocorra. Eu queria ressaltar isso daí, porque eu sou a favor do projeto, a iniciativa, a alternativa é essa, mas no mesmo tempo a gente se preocupa de uma coisa, uma pessoa que tome, que venha administrar o pedágio, ele faça um trabalho sério, certo, que não venha prejudicar os munícipes, porque daí ele vai revoltar, pode até haver uma ação popular em cima, e quem seria o responsável? Executivo e legislativo. Então eu quero ressaltar isso daí. Espero, desejo que dê certo, que venha sanar a situação que está complicando mesmo o Boituva, sem prejudicar os municípios. Eu queria parabenizar que hoje estamos votando essa lei sobre o pedágio, mas queria ressaltar também que esse pedágio, segundo a discussão passada, fosse um pedágio de saída, não de entrada na cidade, porque muitos caminhões ainda vêm do Porto Feliz dando a volta, então esse pedágio devia estar aqui perto mesmo, no ponto onde desemboca na Castelo, porque aí já se saberia qual caminhão é da cidade e também pegaria esses que vêm do Porto Feliz, não estão subindo toda a estrada. Seria mais fácil de administrar também, porque estando longe, porque já tinha a polícia militar perto, a polícia civil e tudo isso. Então, nós também sugestão para uma implantação do pedágio, seja um pedágio de saída e não de entrada na cidade. Despertou uma curiosidade agora para fazer uma pergunta ao senhor presidente, com referência à entrada e saída. Veja bem, não sei, eu não pensei bem no projeto. Por exemplo, uma pessoa que vem saindo da cidade vai ter que pagar o pedágio? Não. Por exemplo, ele passou para a SPA, Centro de Palma, por exemplo. Não, do jeito que está sendo colocado no projeto, os locais a serem instalados serão definidos através do ato do Executivo, considerando as necessidades devidamente justificadas. O artigo 2º que nós vamos votar nesse projeto permite ao Executivo que ele, analisando, vamos dizer, a demanda dos caminhões, ele determine, vamos dizer, e fixe aonde é o melhor local. Se quiser, de uma certa forma, pegar tanto que sai pelo 111 como da Vicente Palma, a colocação que o Dr. João fez, acaba, vamos dizer, no funil, acaba caindo lá. Despertou uma curiosidade para fazer uma pergunta. Mais algum? Senhor presidente, senhor vereador, queria mais uma vez parabenizar a comissão que ajudou no trabalho no meio do projeto. No início, nós devemos encontrarmos algumas dificuldades, como já disseram os vereadores, mas nós temos a consciência tranquila que isso não é, esse projeto que nós estamos aprovando hoje, não é só o nosso interesse, é o interesse de toda a comunidade. Então nós temos ao nosso lado, ao nosso favor, toda a comunidade do Ouro que tem interesse no projeto. Então nós devemos aprovar sem medo, hoje ainda, esse projeto, para que o nosso conforme o senhor prefeito coloque em atividade o mais breve possível. Mais algum, senhor vereador? Eu gostaria de passar a presidência para o vereador Valdemir. Senhor presidente,
presidente, senhores vereadores, ao votarmos esse projeto, o qual eu tenho certeza que também os demais vereadores fizeram uso da palavra anterior, peço para que a gente vote por unanimidade ainda hoje no referido projeto. Eu colocaria, com relação às dúvidas que estão surgindo e com relação às dúvidas que podem surgir, eu colocaria da seguinte forma: vamos admitir uma pessoa que esteja doente e o médico começa a tratar dela. Certamente, naquele primeiro momento, talvez ele não tenha conhecimento real daquela situação, mas alguma coisa ele começa a fazer. Da mesma forma, é com relação ao problema dos caminhões. Se qualquer um de nós que estivéssemos aqui nesse momento disséssemos que esse projeto é ideal, que a maneira como ele está elaborado vai resolver 100%, nós estaríamos sendo, na verdade, como disse o Nelson, não usando essa palavra, mas nós estaríamos sendo demagógicos. O que nós precisamos, na verdade, é o que foi colocado até esse momento, no sentido de que alguma coisa precisa ser feita e alguma coisa de concreta tem que ser feita. Coisa de concreta que precisa ser feita é exatamente esse projeto que está sendo aprovado, para que se dê meios do Executivo poder realmente fiscalizar o cumprimento dele. Porque de nada adianta colocar uma placa bonita, como teve um tempo na Castelo, dizendo proibido o tráfego de caminhões, ou colocar na entrada ali, ponte até 12 toneladas, de nada adianta. Passa e dá risada. O importante, na verdade, é que a gente então dê essa condição legal para o Executivo então implantar o problema do pedágio. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de, da mesma forma, de focalizar o problema do trânsito de caminhões, é o problema das bicicletas. Eu estou consciente de que o problema não está na conscientização da população. Nós precisamos dar condições legais para que se faça a fiscalização dessas bicicletas na contramão. Porque hoje, se você for fazer com que o Executivo fiscalize, ele não tem poder legal. Se for pedir para a Polícia Militar fiscalizar, ela vai dizer que não tem competência. Então, da mesma forma, com relação ao pedágio, que nós buscamos legislação em outros municípios, e não importa aqui nesse momento se levou um certo tempo de amadurecimento para que ele se transformasse em lei do nosso município, mas o importante é que efetivamente está se transformando, é também com relação às bicicletas. Esse vereador já buscou, já tem algumas legislações de outras cidades, quer queira ou quer não nesse momento, não é questão de levantar a discussão, mas a alternativa nós também vamos acabar concluindo, que vai ser disciplinar o emplacamento dessas bicicletas a nível de município. Para quê? Para que tenha um responsável a nível daquele veículo. Não tem dúvida nenhuma que também vai ser um outro assunto polêmico. Mas por outro lado, a hora que atropelar uma criança, talvez se atropelar a criança de um coitadinho que está aí, vai ser mais uma que vai lá no cemitério. Mas se atropelar uma criança de alguém que realmente se sinta, que tenha conhecimento dos seus direitos e saiba realmente reivindicar até mesmo uma questão de justiça, certamente vai sobrar para todos nós que somos os responsáveis por uma administração. Então, com relação ao pedágio, eu coloco nas palavras dos que me antecederam, no sentido de que a gente vota. E eu tenho certeza de que no dia a dia vai mostrar as alterações que precisa ser feito, o aperfeiçoamento que precisa ser dado. Mas o importante é que o Executivo tenha a condição realmente de fiscalizar e de proibir esse tráfico. O referido projeto está em primeira votação. Senhor presidente, Pois não. um pouquinho. Pois não. Quando se fala que dá uma total liberdade, e ficou claro aí, que dá uma total liberdade ao Executivo decidir aonde ele vai instalar. Uma vez que a situação é o trânsito pesado da Castelo Branco, não deveria no projeto já especificar onde, por exemplo, vamos fazer uma colocação, que fosse lá perto do pedágio. Porque o problema não está sendo lá, o problema, a invasão de lá, vem de lá da Castelo Branco. Não entendia, por exemplo, vamos dizer que fica no poder dele decidir. Ele decide que venha fazer perto na Vila Aparecida. O que vai ocorrer? Não está resolvendo a situação, mas ao mesmo tempo está tumultuando o trânsito que vem da Estrada de Terra e outros lugares. Outra coisa, eu quero deixar claro que devia especificar já o ponto, né? O ponto que eu achava que nós devíamos colocar nesse projeto. Vamos dizer, eu acho que ele vai tomar uma iniciativa de fazer lá perto do pedágio. Vamos dizer, a situação é fazer com que o caminhão não entre. Então, se é que fazer com que o caminhão não entre,
seguinte situação. O projeto está bastante abrangente no sentido de o local a ser instalado vai ser definido através de ato do Executivo. Hoje nós estamos nos apegando no trânsito de caminhões através da Avenida Paudalho. Mas nós não podemos nos omitir e ao mesmo tempo dizer que nós não conhecemos o trânsito pesado que demanda da SP-129. Também é um trânsito pesado. Então, nós partimos do seguinte princípio. Da maneira como está colocado, em termos de que o Executivo vai analisar as necessidades devidamente justificadas, nós temos que partir do seguinte princípio, de que o senhor prefeito tem bom senso no sentido de escolher esse local. Se ele porventura escolher esse local na esquina da Praça da Matriz, ele não teria como justificar o pedágio naquele local. Então, ao mesmo tempo que se dá liberdade para o Executivo, através de ato, instalar o pedágio, ele também tem que justificar o porquê ele está instalando naquele local. Então, na verdade, ele não está dizendo assim, a critério dele. Está dizendo que ele vai instalar a critério dele, mas ele tem que justificar o local. Eu estou convencido dessa situação. Só que nós aprovamos o projeto dessa maneira e com responsabilidade dele, o critério dele. Nós não podemos optar por dizer que não. Mas nós podemos questionar, senhor vereador. Qualquer ato do Executivo ele pode ser questionado pelo Quando Legislativo. não vai questionar e não ter, nós aprovamos, né? Nós aprovamos. Aí, Mas nós podemos questionar o local que ele tem instalado, senhor vereador. por isso que eu achava que deveria, mesmo os executivos, e uma comissão na qual formamos para formar esse projeto, deveria ter implantado uma comissão também. Se o senhor me permitir, eu dou uma sugestão, então, ao senhor Executivo, ao senhor Prefeito, que Não estou quando... Não, o senhor está certo. O senhor está certo. Vamos fazer uma colocação. 2 minutinhos só. Façamos o seguinte, vamos, ao encaminhar o autógrafo do referido projeto, também encaminhar uma correspondência da Câmara ao senhor Prefeito, no sentido de que quando ele for elaborar o decreto definindo o local, que nós participássemos de uma reunião junto com ele. Correto? Partindo desse princípio sobre o local que você colocar, o local que mais nos pode ser racional é o local mais perto da cidade. Mas isso não impede que nessas entradas da cidade que tem uma placa bem grande, vai trânsito através de Boituva, lei municipal tanto, pedágio tanto. Dando essa plaquinha lá na ponta, ninguém vai entrar aqui embaixo, nem aqui nem na de Porto Feliz. Aí precisa ficar uma pessoa só para ver, mas faz administrar. Agora, se achar que para proibir tem que ficar alguém lá mesmo, então, nós estamos numa placa bem grande lá, trânsito, através do município de Boituva, pedágio tanto, lei municipal tanto, que nenhum vai se atrever a entrar. Então, não é no local em si onde vai ser. Só tendo o pedágio é O senhor aceita a sugestão de quando for elaborar o decreto, a gente então participe da discussão? Eu acredito bastante, admiro muito o prefeito, né? Eu acho que é uma decisão concreta, porque não é meu questionamento, porque depois que nós aprovamos esse projeto, ele vai fazer o que ele tem que mas tá, eu ponho fé nele que ele vai tomar uma iniciativa por um ponto que venha ser um dos melhores. O referido projeto está em primeira votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Passo mão do senhor secretário para a leitura o parecer do projeto de lei 42/93 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 94 e da outras providências. Nas comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Relação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, manifestam em conjunto seus pareceres favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boituva, em 6 de dezembro de 1993, Finanças e Orçamento, Valdemiro Marcusso, José Paes de Camargo Neto e Romildo Ferreira da Silva. Justiça e Redação, Vanderlei Franco, Valdemiro Marcusso, Nelson Rodrigues. Referido projeto está... Eu só queria o seguinte, nós temos 3 projetos referentes ao orçamento. Esse projeto era entrado nesta casa há mais de 40 dias e eu tenho a impressão que somente, o senhor secretário, além de somente o parecer, não fica bem claro aos senhores vereadores exatamente o que estaria sendo discutido. Você diria que lesse pelo menos
o capítulo do projeto. O cabe do projeto? O projeto, não somente o parecer. Dizendo o que está sendo votado. Exatamente. Não, mas isso eu li. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 94 e outras providências. Lê-se pelo menos o início do projeto. São 3 projetos. Todos eles referentes à peça orçamentária. Esta presidência, apenas para que não crie dúvidas e nem celeuma em cima do assunto, eu vou permitir que seja lido. Mas, por outro lado, como Vossa Excelência mesmo disse, pelo tempo que o projeto está na Câmara, todos os senhores vereadores poderiam ter tomado conhecimento dele no momento que desejassem. Não é isso. Eu quero afirmar só o seguinte: se o secretário ler somente o parecer da comissão e não especificar sobre que projeto está discutido, nós Não, mas eu disse que o projeto estava sendo discutido. Senhor vereador, eu disse assim: faça as mãos do senhor secretário para a leitura do parecer do projeto de lei 42/93 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 94 e outras está providências. percebido a leitura do senhor. Nós estamos atentos à leitura do secretário, que é o expediente. Segue sim. Referido projeto está em discussão. Referido projeto está em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura, parecer do projeto de lei 41/93 do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Boituva, Estado de São Paulo, para o período de 94 a 97. As comissões permanentes de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, dão em conjunto parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, em 6 de dezembro de 1993, Comissão de Justiça e Redação, Valdivino Antônio Marcus, Vanderlei Franco, Nelson Doriguiano. Comissão de Finanças e Orçamento, José Paes de Camargo Neto, Valdivino Marcus e Nilton Ferreira da Silva. O referido projeto está em discussão. Dá licença. Pois não. Senhor presidente, eu vou falar sobre esse projeto e também sobre o seguinte, que é especificamente o orçamento do município. Pois não. Assim que o vereador Nilton Ferreira devolveu o projeto à Comissão de Orçamento e Finanças, este vereador por várias vezes esteve nesta casa e, embora não seja economista, muito menos técnico de contabilidade, eu não poderia deixar de salientar um trabalho profissional dessa categoria, porque de posse do projeto nós tivemos a oportunidade de consultar pessoas especializadas e recebemos um elogio na confecção do orçamento, e esse elogio deve ser endereçado ao chefe de contabilidade do município, porque eu acho que o profissional ficaria muito frustrado após elaborar um trabalho dessa grandeza, ele não fosse sequer discutido em pormenores por este Poder Legislativo, que ele não fosse examinado pelos membros desta casa. Se fosse eu profissional, realmente eu ficaria frustrado, porque todo bom trabalho deve ser salientado. Ainda hoje, eu tive a oportunidade de consultar algumas dúvidas ao profissional, e ele, como normalmente, com bastante solicitude, me esclareceu todas as dúvidas e me ensinou alguma coisa a mais a respeito da peça orçamentária do município. Gostaria, senhores vereadores, para aqueles que talvez não tivessem tido a oportunidade de se detalhar com o projeto orçamentário, informar que nós estamos discutindo na noite de hoje o orçamento para o ano de 1994 na ordem de 9 bilhões e 940 milhões de cruzeiros. Isso, transformado em dólar, como se faz hoje no nosso país, seria aí cerca de 4 milhões e 500 mil dólares, orçamento para 1994. Acompanhando a peça orçamentária vem o plano plurianual, onde o prefeito, atendendo às exigências da lei, coloca a sua meta
para os exercícios seguintes. E o nosso prefeito coloca aí o seu plano de governo até 1996. E eu perguntava para o profissional, por que eu não encontrei aqui nenhuma obra com término previsto, ou com início previsto para 1997, que seria o último ano do atual prefeito? Então, eu obtive uma informação que me deixou bastante satisfeito, porque em 1997, sendo o último ano do atual prefeito, ocasião em que estaria sendo elaborado o projeto para 98, estaria um outro prefeito praticamente assumido. Então, o setor de contabilidade do município entraria em contato com esse novo prefeito para que ele elaborasse o seu plano para 1998. Então, são detalhes que, discutindo com as pessoas que entendem do assunto, a gente vai aprendendo. No plano plurianual, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero destacar aqui as obras que o senhor prefeito menciona como prioritárias. Na primeira página nós já vemos prioridade do senhor prefeito, construção do prédio da Câmara Municipal. Eu já disse isso ao próprio prefeito e vou repetir aqui. Eu não vejo uma prioridade tão grande para a construção do prédio da Câmara. Se amanhã tiver que deixar de fazer uma escola para construir o prédio da Câmara, que se faça a escola e que o prédio da Câmara protege mais essa decisão. Mas é uma prioridade do senhor prefeito. Eu acho que ela não é tão prioritária. Outra prioridade do senhor prefeito é a construção da rodoviária prevista já para 1994. Já tem verba, então, destinada para essa construção. Acho de suma importância a construção da rodoviária. Como nós já discutimos aqui, às vezes, o próprio colega comenta, não, nós não podemos colocar tudo. Acontece que o município tem tantas prioridades e, de repente, tem que ser atacado tudo ao mesmo tempo. A construção da rodoviária não pode esperar mais. Outra providência que eu achei interessante aqui no senhor prefeito, no seu plano plurianual, a passagem inferior da FEPASA, dando acesso ao loteamento, ao bairro Fazenda Castelo. É outra prioridade também com muita urgência. Outra providência que o senhor prefeito pretende tomar, isso no período de 94 e 96, a construção de um almoxarifado dotado de todas as condições para que possa se controlar os estoques do município. Outra providência muito grande aqui é a construção do matadouro previsto para terminar em 1994. E para terminar nas minhas anotações, o senhor prefeito está estabelecendo nesse orçamento uma verba para, talvez seria a formação de uma outra guarda, não seria a guarda patrimonial, e sim a guarda civil patrimonial. É outro assunto que nós temos aqui cobrado da administração, também de bastante urgência. Queira Deus, e com a verba reservada nesse orçamento, o senhor prefeito possa ter condições financeiras para investir mais na Guarda Civil Patrimonial, para que ela possa auxiliar a Guarda Estadual ou a Polícia Militar, que infelizmente não tem tido condições de dar a segurança necessária para a nossa população. Então, senhores presidentes, senhores vereadores, eu gostaria que fosse anotado nos anais desta casa o voto de louvor ao contador da Prefeitura pela elaboração desse projeto, um trabalho que realmente merece o nosso respeito, e pela maneira gentil que ele tem nos atendido e todas as informações que nós temos dirigido a ele. O projeto está em primeira votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Quem discordar, queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Faça as mãos do senhor secretário para a leitura. Parecer do projeto de lei 43/93 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boituva para o exercício de 1994, no valor de 9.940 milhões de cruzeiros reais. As comissões de Finanças e Orçamento, e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, manifestam seus pareceres favoráveis à aprovação do presente projeto de lei, proposta orçamentária para o exercício de 1994. Sala das Sessões, de 6 de dezembro de 1983, Comissão de Finanças e Orçamento, Valdivino Marcusso, José Paz Camargo Neto e Ferreira da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Vanderlei Franco, Valdivino Marcusso e Nelson Doriguel.
referido projeto está em discussão. Quero só alertar um erro. Pois não. O artigo 4º desse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, que nós estamos votando, é necessário que nós saibamos exatamente aquilo que nós estamos autorizando. O artigo 4º, na letra A, ele autoriza o executivo a celebrar operações de crédito por antecipação de receita de até 25% sobre o valor do orçamento. Em números de hoje seria na ordem de 2.485 milhões. Aqui gostaria, aproveitando aquela sua sugestão ao vereador Getúlio, e juntamente com o autógrafo encaminhado ao senhor prefeito, para que, queira Deus que não seja necessário, mas se amanhã houver necessidade de que o prefeito faça operações de crédito por antecipação de receita, os próprios técnicos da prefeitura manifestam-se contrários a esse tipo de operação, para que antes de se efetivar essa operação, seja comunicado ao legislativo, para que nós tenhamos conhecimento de que estaria havendo essa operação de crédito por antecipação. Será mencionado. Referido projeto está em primeira votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu chamo a atenção dos senhores vereadores para o projeto de lei 6/93, de autoria deste vereador e subscrito por todos os senhores vereadores, que dispõe sobre a denominação do professor Zé Lido à escola municipal. Essa presidência, tão logo foi feita a leitura, ele encaminhou o projeto para as comissões. Mas tendo em vista a assinatura, a subscrição de todos os senhores vereadores, o referido projeto acaba sendo dispensado do parecer. Eu consulto os senhores vereadores, tendo em vista essa presidência ter encaminhado as comissões, eu consulto os senhores vereadores da possibilidade de referido projeto ser colocado em votação. Tendo em vista a assinatura de todos os senhores vereadores. Então eu coloco em votação, em primeira votação, o projeto de lei 6/93, de autoria desse vereador e subscrita por todos os senhores vereadores, que dá a denominação do professor José da Conceição Lopes, a Escola Municipal de Primeiro Grau, a ser construída com recursos do município e do Ministério da Educação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Presidente, Não? eu sei que quando se faça essa decisão extraordinária, todos esses projetos sejam votados em bloco. Coloco em votação o pedido do vereador João Batista Correia para que seja feita uma sessão extraordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Antes de encerrar a presente sessão ordinária, convocando então em seguida a sessão extraordinária, eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que nos próximos dias a comissão que foi nomeada para tratar do assunto de segurança deverá entrar em contato com todos os senhores vereadores, agendando a reunião com a Polícia Civil, Militar, Juiz de Direito e Prefeito. Nada mais sabendo, esta presidência declara encerrada a presente sessão, solicitando aos senhores vereadores que permaneçam em seus lugares para uma sessão extraordinária em seguida. Está encerrada a presente sessão. Havendo o número legal sobre as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária, a qual tem como pauta a votação do projeto de lei 38/93 do Executivo, que cria a Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Projeto de lei 49/93, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional. Projeto de lei 54/93, que dispõe sobre a instalação de pedágios da autoprovidência. Projeto de lei 42/93, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o ano de 94. Projeto de lei 41/93, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Boituva para o período de 94 a 97. Projeto de lei 43/93, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 94. Todos os projetos de autoria do Executivo, e mais o projeto de lei 6/93, subscrito por todos os senhores vereadores, que denomina
Professor José da Conceição Outros, da Escola Municipal de Primeiro Grau. Referidos projetos estão em segunda discussão. Referidos projetos se encontram em segunda votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. Nada mais havendo é encerrar a presente sessão. Esse vereador lembra a todos que nos próximos dias estará sendo convocada uma sessão extraordinária. Agradecendo a todos, desejo a todos uma boa noite.